Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo o Marco Túlio de Souza, ele é jornalista, e nós estamos falando aqui no programa de hoje sobre o discurso religioso midiático. Você fez um estudo sobre a Igreja Universal do Reino de Deus, né, um conjunto de programas, e você falou uma coisa muito interessante no primeiro bloco, entre tantas outras, né, mas uma delas foi, esta igreja já nasceu inserida na mídia. Não é? Diferente de outras igrejas que tiveram que se adaptar. Não é? Isso faz com que o próprio ritual ele seja tocado por essa característica? Sim, esse foi um elemento que apareceu de maneira bem pontual nessa minha pesquisa no mestrado. A princípio não era o meu interesse investigar a questão do ritual transformado ali na programação IURD, mas foi algo que, dentro do interesse, né, pela questão narrativa, pela questão do discurso religioso que a gente comentava, e em alguns momentos observava que alguns rituais muito fortemente alicerçados na história do cristianismo, na doutrina cristã, no contexto da programação e hoje, nesse contexto midiático, eles se transformavam. Então, só destacar aqui dois que me chamaram a atenção nessa pesquisa. Em alguns momentos, algumas pessoas participavam por telefone e, num determinado instante da conversa, eles incorporavam o espírito, né, manifestavam o espírito, e o pastor fazia o exorcismo pelo telefone, né, fazia o exorcismo ao vivo. E, numa das edições que eu analisei, ele começa a fazer todo o processo de expulsão, né, de exorcismo do espírito, e pede à pessoa que aproxime a mão dela da TV, ele aponta a mão para a TV e pede a ela que coloque a mão dela junto da dele, de modo que a energia dele, ele utiliza esse termo, passe dele para ela. Então, aí a gente tem um uso bem interessante da TV, que modifica não só o modo como o ritual é feito, mas também como a própria linguagem da mídia, né, a linguagem midiática, ela é transformada pela religião. Né? A TV ela deixa de ser somente um aparato que oferece conteúdo, mas ela ganha um novo uso ali. Ela passa a ser um veículo, um ponto que leva uma energia sagrada até esse público, né, que está assistindo, que está acompanhando, até essa pessoa aí que vai ser exorcizada. Isso também acontece em um outro momento, quando se pede ao espectador que coloque um copo de água sobre o televisor para que esse copo de água seja transformado, que esse copo de água seja abençoado e a pessoa possa, ao ingerir essa água, ser abençoada. Então, sim, é uma inovação, tanto do ponto de vista da religião, que se adequa, né, à sua ritualidade a gramáticas que não são dela, são gramáticas próprias da mídia, como também uma transformação da própria linguagem da mídia. Né? Eu desconheço outro programa secular, outro programa televisivo, em que se faça um uso da TV dessa maneira. Então, aí a gente tem duas inovações. Quando você foi falando, eu fiquei pensando naquela experiência mais antiga em relação ao rádio, né? Então, pelas ondas do rádio, chegava uma bênção também para um copo com água. Eu estou aqui me lembrando da minha própria infância, lembrando em casa, né, um programa religioso no rádio e um copo d'água ali, aquele momento de oração de família. O rádio não antecipa um pouco isso também? Sim, isso já ocorria de alguma forma no rádio, né? A TV também passa a explorar isso. Os televangelistas americanos, já quando ainda trabalhavam no rádio, né, utilizavam essa bênção do copo com água, e depois isso é trazido para o Brasil, não só por igrejas evangélicas, mas também pela própria Igreja Católica. Tem muitos padres que fazem esse tipo de bênção, né? E depois essa questão do ritual ela vai ser apropriada de uma outra maneira, né? Vai ser complexificada na internet, né? E aí na internet a gente tem uma profusão de novos rituais, até aplicativos de confissão, por exemplo. A pessoa ela baixa o aplicativo e aí ela vai cadastrando os pecados dela e ao fim, né, de determinado período ela tem lá a relação dos pecados para levar para o padre para poder fazer a confissão. Então, a inserção da mídia na sociedade, ela faz com que tanto
tanto o campo religioso, tantas instituições religiosas se transformam, como as próprias pessoas, os próprios sujeitos, ao se apropriarem da mídia, seja pela experiência ao assistir um programa de rádio, um programa de TV, seja pela experiência de se baixar um aplicativo, se criar um grupo de WhatsApp. É um trabalho uma investigação que eu fiz, né, sobre um grupo de oração pelo WhatsApp, que apontou reconfigurações de práticas religiosas muito interessantes nessa conjunção, né, de mídia e religião. Sim. Agora, quando você dava aquele exemplo, né, quer dizer, quando no ritual de exorcismo, né, o pastor convida o fiel, a fiel, a tocar o aparelho, aí realmente há algo diferente, não é algo que chega por uma voz, né, é um toque, né, um toque que tem ali esse instrumento no meio do caminho, né, o aparelho. Tem algo muito interessante nesses rituais midiáticos, né, que eu venho observando no âmbito do rádio, mas principalmente no âmbito da TV, que parece se querer compensar, né, a não simultaneidade espacial, né, ou seja, o fato de o pastor, o padre, a pessoa que está administrando o ritual e o público, né, os participantes do ritual, o fato deles não ocuparem o mesmo espaço, se procura compensar isso com uma ritualidade que pede uma inserção do corpo ali. Então, é comum em alguns programas de TV, de rádio, se pedir à pessoa que coloque a mão na parte doente do corpo para que essa parte seja curada. No caso da programação e hoje, se colocar a mão na TV, se colocar a água em cima do televisor, então pede-se que o corpo haja para que o ritual seja cumprido. E, a meu ver, isso é uma forma de compensar essa não simultaneidade espacial, que é algo que é próprio do ritual, próprio do fazer religioso. Sim. Que mudanças, né, se operam na religião com todas essas transformações? Acho que a religião ela tem um grande desafio pela frente, que é de entender. A religião ela procura participar dos meios de comunicação, procura se inserir, como eu havia dito, né? A Igreja Universal aparenta ter uma facilidade maior, principalmente em relação ao rádio e à TV, por já ter nascido em uma época em que esses meios já estavam muito presentes na sociedade. A Igreja Católica e as igrejas protestantes tradicionais ainda se movem com um pouco de lentidão, ainda procurando estudar, entender como esses dispositivos funcionam para poder adequar a sua teologia, mas, a meu ver, quando a gente parte para o digital, todas elas estão muito confusas, né? O digital ele oferece uma fragmentação muito maior do que a TV e o rádio. Ele oferece uma exposição a críticas, os líderes religiosos, principalmente, né? Que a TV e o rádio não ofereciam. Então, exemplo, né? Uma empresa midiática fala mal de uma determinada religião, a instituição procura negociar ali diretamente com a empresa, procura conversar para poder resolver esse atrito, resolver essa questão diretamente com a corporação de mídia. Sim. Hoje, com a internet, há milhões de perfis, milhões de pessoas participando ali e como as igrejas vão gerenciar isso aí, né? Uma enormidade de produtores de conteúdo, né? Exatamente, né? Se antes apenas as corporações de mídia produziam conteúdo midiático, hoje isso está na mão de todos, basta ter um celular na mão. Sim, sim. A gente está falando aqui de religião, né? Falando de ritual, porque quando a gente fala, temos outros aspectos a serem considerados, né? Porque a religião não se restringe ao elemento ritual, que é o que a gente está comentando aqui, porque ela também forma, ela educa, ela orienta em vários níveis, né? No nível moral, no nível político. Enfim, o resumo, né, do que eu quero colocar aqui, como acompanhando você. Os tempos são outros, né, e as religiões vão ter que se ver, né, com esses instrumentos. Né? O padre Antônio Spadaro, que é um pesquisador do Vaticano, né, muito reconhecido, ele propõe em um dos livros dele que as pessoas querem ter uma experiência religiosa na mídia, querem ter uma experiência religiosa no mundo digital. Então, hoje, a Igreja Católica, ele fala no âmbito da Igreja Católica, mas a gente pode
expandir isso para outras igrejas, para outras religiões, né? Urge as religiões compreenderem isso e buscarem oferecer soluções a esses desafios que a mídia oferece, né? E é um grande desafio não só para a igreja, mas também para nós pesquisadores que buscamos entender isso, né? Cada dia é um aplicativo novo que surge, é um programa novo que surge, e enquanto a gente está entendendo um, já tem outro que está surgindo e as pessoas estão fazendo uso disso aí para produzir algum tipo de experiência religiosa. Sim. Hoje você está fazendo doutorado na Unicinos, Sim. né? Eu queria deixar uma última questão para a gente concluir aqui. Com essa modificação toda, né, esse espaço tradicional da religião, ele corre algum risco? Creio que não, porque vou pegar aqui o exemplo de uma pesquisa que eu fiz há algum tempo sobre um grupo de oração pelo WhatsApp. Foi um grupo de oração criado por fiéis católicos, e nesse grupo de oração, né, nesse espaço, o objetivo do grupo é que as pessoas façam orações uma pelas outras, né? E aí, eu não tenho um rompimento, mas, na verdade, uma continuidade de práticas que já estão ali no templo, né? As pessoas, Sim, elas... na comunidade. Né? Exatamente, as pessoas buscam ali nesse espaço uma vivência de comunidade. Um outro tipo de comunidade que não substitui a presencial, muito pelo contrário, parece ser uma extensão, algo que estimula essa vivência na comunidade presencial. Era muito comum nesse grupo ver as pessoas postarem fotos da missa, fotos de algum evento religioso que participaram, convidar as pessoas para participar. Havia ali transformações de práticas religiosas, né? Como, por exemplo, uma Ave Maria em forma de jogral, muito interessante, que apareceu na pesquisa, né? A Ave Maria, ela é tradicionalmente rezada, seja as pessoas rezando todas juntas as duas partes, ou de maneira intercalada, cada uma rezando uma parte, e no grupo ela vinha de uma forma fragmentada. Uma pessoa falava uma pequena parte, a outra ia inserindo outra pequena parte. Em alguns momentos a oração se perdia, porque ela não era completada, um vídeo atravessava a oração, mas o que é interessante observar aqui é que esse espaço desponta quanto o espaço tentativo. As pessoas estão ali fazendo uso e procurando descobrir formas de vivenciar a sua religião, vivenciar a sua fé nesses espaços midiáticos. Excelente, muito obrigado. Parabéns pela sua pesquisa. Obrigado por você ter vindo aqui, a sua família também, que nos acompanha aqui no estúdio da TV Horizonte. O Religar é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer mais sobre as nossas atividades e cursos de especialização, de mestrado ou de doutorado, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha. Voltamos na semana que vem com mais um Religare, Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial e até lá.